Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Programa número 106, pontualmente 6 horas. Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024. Excelente segunda-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Respire e a chuva chegou. Bem-vinda a chuva. Finalmente chegou com um cheirinho estranho no ar, parece, né, Márcio? A chamada chuva negra. Ellen, bom dia, como vai? Muito obrigado aí pela semana da minha ausência, viu? Foi atribulada, mas deu certo. Acho que a gente deu conta aqui claro, um pouquinho parabéns, do recado. Vocês são profissionais, parabéns mesmo. Estamos de volta, ainda não 100%, mas estamos de volta aqui, firme e fortes para mais um Primeiro Jornal. 6 e 1. Temos Márcio Paz de Almeida de volta à nossa bancada. Voltamos. Com tudo. Voltamos. Hoje é dia 16 de setembro, hoje é dia internacional para a preservação da camada de ozônio. Na época em que estamos vivendo, é uma data importante aqui também, né? A criação dessa data comemorativa foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e o objetivo dessa celebração é conscientizar a população mundial sobre o quanto a camada de ozônio é importante e sobre os problemas ambientais que podem contribuir para a sua destruição. Afinal, nossa camada de ozônio está parecendo já uma peneira de tanto buraco que a gente já fez, né? Hoje também é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose. A data traz a consciência sobre a doença para reduzir o número de casos não diagnosticados, incrementar medidas para prevenção baseada em evidências, incentivar sistemas de cuidados de saúde de forma a criar estratégias para garantir melhores práticas para prevenção, diagnóstico e tratamento e também incrementar os recursos adequados para estas ações e o apoio à pesquisa para reduzir a carga da doença trombótica. Entre as diversas cidades, que são muitas hoje que fazem aniversário, estão Carmo de Minas, Caxambu, Esmeraldas e Monte Alegre de Minas, em Minas Gerais, Paramirim, na Bahia, Paranapuã, no estado de São Paulo e Upanema, no Rio Grande do Norte. 6 horas e 2 minutos, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. A semana começa sempre com o delegado seccional Dr. Lourenço Talamonte trazendo os principais boletins de ocorrência de Botucatu e região. Datena dá cadeirada em Marçal durante debate e é expulso do programa. FBI investiga o que parece ser uma tentativa de assassinato contra Trump. Lula deu aval para fim do saque aniversário do FGTS e maior acesso ao consignado, diz ministro. Perdão que eu acabei me perdendo aqui, foi olhar. 71% das mulheres já viveram situação de violência ao se deslocar, diz pesquisa. Saúde lança programa para reduzir mortalidade materna de mulheres pretas em 50% até 2027. Suzane von Richthofen pede à justiça para reduzir sessões obrigatórias com psiquiatra. A entrevista de hoje é com o advogado Ézio Antônio Winkler Filho sobre o primeiro simpósio de atualização jurídica de Botucatu. Perfeito, Márcio. E agora, sabe a notícia diferente que a gente sempre tem? Aquela notícia inusitada? E sempre tem, né? Sempre tem, é impressionante como engraçada, sempre tem alguma trágica coisa. ou não, sempre tem uma notícia inusitada até perto da gente, né? Às vezes não é nem boa, mas é diferente. É diferente, é inusitada mesmo. Sempre acontece alguma coisinha, né? E a do dia é uma empresária que se assustou ao descobrir serpentes em fotos de cachoeira. A empresária Gabriela Oliveira, de 24 anos, viralizou nas redes sociais após uma descoberta feita em fotos de uma viagem à Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, na região nordeste do estado. Após o alerta de um seguidor, ela identificou que aparentavam ser cobras na água da cachoeira em que ela estava. Fiquei em choque depois que vi na galeria de fotos a cobra atrás. Não percebi nada. Andamos por aquelas pedras tranquilamente. Nunca imaginei que teria cobra na água. Estou grávida. Se eu tivesse visto essa cobra tão perto de mim, entraria em pânico, contou Gabriela. O registro foi feito no feriado de 7 de setembro, na Cachoeira Louquinhas. O vídeo também mostra uma cobra entre folhas, que foi fotografada durante a trilha até o local, ou seja, não estava nem na água. O biólogo Edson Abraão disse ao G1 que o animal na água era uma sucuri, possivelmente das espécies amarela ou verde. Ao examinar o vídeo, Edson sugeriu que as cobras eram filhotes de sucuri,
provavelmente trocando de pele. Edson Abrão destacou a importância de preservar as serpentes e outros animais silvestres. Ali é o habitat dele, é a casa dele, não é o nosso lugar. Temos que garantir a preservação do animal, não atacar, não matar o animal. A cobra é muito importante, extremamente importante à natureza, inclusive para manter o equilíbrio ecológico, reforçou. Ele também alertou sobre os perigos de manusear serpentes. Podem acontecer acidentes com adultos e crianças. Nesse caso aí, a sucuri não tem peçonha, mas morde, pode dar infecção. Pode, às vezes, tentar apertar a vítima naquele processo de constrição. É importante não incomodar o animal, finalizou. E aquela história, né? Vamos pra Cachu, né? Isso. Dá uma olhadinha na Cachu, dá uma olhadinha em tudo, né? O que mais me impressiona é isso. Já pensou? Você vai lá pra cachoeira, no feriadão, 7 de setembro, você vai lá pra cachoeira, aí você tira umas fotos. Só depois você descobre que tinha uma cobra perto do seu pé. Imagina o desespero que deve dar, mesmo depois, né? Agora imagina, vamos ver as fotos. Olha, aquela cobra fazendo pose, que legal. Então, e você sabe que essa foto, os vídeos, né, na verdade, causaram ainda curiosidade na internet, porque a galera se dividiu. Alguns achando que eram realmente cobras e outras achando que podiam ser apenas o reflexo da água ali nas pedras da cachoeira. Quer dizer, não conseguiram identificar... Não houve um consenso, mas eu vou falar, pelas imagens realmente parecem muito ser cobras. Que doideira, né? É aquela história, o ambiente é de quem? É da cobra. É da cobra, então Como a cobra disse aqui o especialista, né? Deixa a cobra onde ela está, né? O homem já está invadindo tanto o meio ambiente, né? Fazendo com que os animais silvestres venham para o nosso mais próximo da gente. Não, a gente que está invadindo a mata e coitado dos animais, né? Aonde eles vão? Ele tá falando, estão invadindo aqui. Se eu fizer alguma coisa, é porque você que tá no meu lugar. E era feriado também para as cobras, né? 7 de setembro, gente. É lógico. Tava lá, tinha cobra verde, tinha amarela, cobras patriotas, olha aí. Olha só, estavam comemorando ali. Não tenha dúvida. Agora sim, a gente vai sair em tudo quanto é foto que aparecer aqui. 6 e 7. Esporte. Tivemos rodada do Brasileirão esse final de semana, bastante movimentado. O torcedor palmeirense está feliz da vida. O torcedor corintiano está triste. Alô, Lorival. Agora a gente vai ficar sabendo com o Ricardo Mazei, botucatuense, que trabalha lá em Caraguatatuba. Ele que foi narrar, inclusive, jogo do Verdão. Vai trazer tudo a respeito da rodada e, inclusive, um gol do Palmeiras. Aliás, boa. que golaço do Palmeiras. Foram 5. O primeiro foi muito rápido. Entendi. Não deu 1 minuto de jogo, já estava 1-0. Caramba. Entendeu? 17 minutos estava 3-0. Vixe, eu falei, gente, não dá tempo. É o tipo do jogo que não dá para respirar. Piscou, tomou gol. Era igual 7-1, mais ou menos. Pensou, saiu outro gol. Não toca nesse assunto, por favor. Ricardo Mazei, bom dia, Ricardo. Bom dia, Márcio Paes de Almeida e amigos da Prever FM, do Primeiro Jornal, o Márcio, a Ellen e a Juliana. Vamos ao nosso destaque do esporte, né? Semana, rodada de muitos gols no Campeonato Brasileiro de Futebol. Tô até rouco, viu, Márcio, do jogo do Palmeiras de ontem. Tivemos no sábado, o começo da rodada, Atlético Goianiense 0, Vitória 2. O Atlético Goianiense caminha para a Série B. Atlético Paraná 1, Fortaleza 1 e o Botafogo líder venceu o Corinthians por 2-1. Belo resultado do Fogão. Ontem, Juventude virada 2, Fluminense 1, Palmeiras 5, Criciúma 0, Verdão jogou muito ontem. Bragantino 2, Grêmio 2, Bahia 3, Atlético Mineiro 0, foi mal o Galo, hein? Cruzeiro pior ainda, perdeu para o time reserva de São Paulo por 1-0. E o clássico das multidões, o Rio, empate de Flamengo 1, Vasco 1, gol do Felipe Coutinho, primeiro gol dele na volta para o Vasco da Gama. O campeonato tá bem embolado, agora tá mais também tendo a possibilidade de Palmeiras, Botafogo e Flamengo, já que Fortaleza também está ficando um pouquinho mais para trás. Esses 3 times vão brigar pelo título até o final do campeonato. Fiquem agora com o gol do Rafael Veiga, que entrou no segundo tempo. Hoje ele é reserva do time do Palmeiras, mas fez um golaço de falta, viu, Márcio? Aquele gol de falta que está cada vez mais raro no futebol brasileiro. Um grande abraço para o Márcio Paes de Almeida, para ela e para a Juliana, pessoal da Prever FM de Botucatu, do Primeiro Jornal. De Caraguatatuba, Ricardo Mazei. É falta pro Verdão. Vai ser autorizado, é Veiga ou Richard Rios, hein? Veiga na bola, bateu pro gol! Faz e fez! Gol!
mais raro no futebol do Brasil. Rafael Veiga. Que belo gol, hein, garoto? Que belo gol. Golaço mesmo. Aliás, eu falei, o primeiro gol do Palmeiras. Bom dia, Juliana, como vai? Bom dia, tudo bem, Márcio? Muito bem, Quanto você? tempo? Faz tempo. Vem sempre aqui, não? Eu estava dizendo aqui, o Palmeiras, o primeiro gol do Flaco Lopes foi um golaço, gente. Ele deu um chapéu na pequena área, fez um golaço. Mas o gol do Veiga também, no final, o quinto gol, cobrança de falta, foi um outro golaço. Se bem que, na minha opinião, o goleiro falhou ao arrumar a barreira. Deixou a barreira realmente facilitando para o cobrador. Mas foi um jogo sensacional, né? Belos gols, o Palmeiras ganhou de 5-0. Nos últimos 4 jogos, o Palmeiras fez 14 gols, sofreu 1. É o vice-líder do campeonato, 3 apenas atrás do Botafogo. Enfim, nas 12 rodadas que faltam, o campeonato realmente vai ficar emocionante. Emocionante. Tanto para quem? O Palmeiras em busca do tricampeonato inédito, o Botafogo do título inédito, quer dizer, o título depois de muitos anos, né? O Flamengo ainda correndo, tentando também, o Fortaleza também, e a parte de baixo da tabela. Quem é que não vai cair para a segunda divisão? E o Corinthians com grandes chances de cair para a segunda divisão. Tá certo? Tem 36 pontos a serem disputados, mas a briga tá ferrenha. Do Cuiabá, do Vitória, do Atlético Goianiense, do Fluminense, as equipes que não querem cair. É terrível cair. Eu sei porque o Palmeiras caiu 2 vezes, né? Então... Não deseja para ninguém, né? Mas não quero mesmo, nem pro pior inimigo. Mas assim, o campeonato realmente está emocionante agora. E o Corinthians, que tá bem na Copa do Brasil, tá na semifinal, né? No Campeonato Brasileiro não consegue deslanchar. Perdeu para o Botafogo 2-1, perdeu para o líder do campeonato, mas está difícil a situação. Se não melhorar, corre risco de fato de cair para a segunda divisão. Vamos aguardar. 6:12 agora. Ancelotti defende Vini Júnior de críticas na seleção. O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, saiu em defesa de Vinícius Júnior, criticado pelo desempenho na seleção brasileira, aquém do que mostra no clube espanhol. O treinador italiano apontou que Vini Júnior tem capacidade para atuar melhor, mas deu respaldo ao jogador, 2 vezes campeão da Champions League com os merengues e um dos favoritos à Bola de Ouro 2024. Em entrevista coletiva na última sexta-feira, Ancelotti declarou: creio que o problema é do Brasil e não quero entrar nesse tema. É um problema mais geral, de uma equipe que está encontrando dificuldade para tirar sua melhor versão. Não é um problema de que Vinícius joga bem no Real, mal no Brasil e por isso o Brasil não está jogando bem. É um problema geral. Aqui estamos encantados com ele porque, mesmo que agora não esteja na sua melhor versão, ninguém, e eu em primeiro lugar, pode esquecer que, com Vinícius, pudemos ganhar 2 Champions. Mesmo que não esteja na sua melhor versão, temos que ter muito carinho por ele. Vini Júnior marcou um gol e deu 2 assistências nos 5 jogos que fez pelo Real Madrid neste início de temporada. No clube espanhol, desde 2018, o atacante brasileiro se tornou protagonista do time e foi essencial para a conquista da Liga dos Campeões em 2021, 2022 e 2023, 2024, marcando em ambas as finais. Na data FIFA de setembro, passou em branco da seleção. Na vitória sobre o Equador por 1-0 em Curitiba e na derrota para o Paraguai pelo mesmo placar em Assunção, ambas pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ele já vinha de uma Copa América frustrante, vendo de fora a eliminação do Brasil diante do Uruguai nas quartas de final. Estava suspenso por causa do acúmulo de cartões amarelos na fase de grupos. O técnico do Real Madrid também minimizou o interesse da Arábia Saudita em Vini Júnior. O presidente do Conselho de Diretores do Al-Ahly, Khaled Al-Issa, confirmou que o clube tentou a contratação do brasileiro. A promessa era do maior contrato da história do esporte, com ganhos de 6 bilhões de reais em 5 anos. Então tá explicado por que o jogador não joga tão bem assim na seleção, né? Então... Você imagina, eu vou continuar no Real, eu vou para a Arábia para ganhar 6 bilhões de reais por um contrato de 5 anos. Né? Então qual é o interesse de jogar pela seleção brasileira? A última vez que eu opinei aqui em jogo da seleção brasileira, eu falei, 3-1 contra o Paraguai. Gente... eu assisti o jogo quase que todo, deu vontade de sair correndo. Inclusive, o Vinícius Júnior marcou gol esse sábado pelo Real Madrid. Eu assisti o jogo, o Real Madrid venceu o Real Sociedade por 2-0 na tarde de sábado. Aí que tá o negócio, né? No clube joga bem, mas o que tem na seleção brasileira? Não existe esquema. O início do trabalho, mas já estava com o Fernando Diniz,
Já estava com o Tite, nossa, várias vezes, 2 Copas com o Tite. Enfim, tá difícil realmente jogar na seleção brasileira. E por incrível que pareça, alguns jogadores, tipo o Lucas Paquetá, continua sendo convocado. Enfim, é difícil opinar. E o que está chamando a atenção é o seguinte: antigamente todo mundo, qualquer brasileiro era técnico da seleção, opinava e tudo. Verdade. Hoje o desinteresse pela seleção é tão grande que ninguém está nem aí. A seleção perdeu, nem sabia que tinha jogado. Né? E corre o risco, que são 6 vagas para a Copa do Mundo, né? Mas você não corre o risco de ficar até fora da Copa, que seria até bom, viu? Aí você vai reestruturar tudo, né? 6h16, aguardemos. A sua cidade no Primeiro Jornal. Vamos saber da previsão do tempo agora. A chuva chegou, Juliana. Até que enfim a chuva chegou. Não sei se ela tá preta hoje, mas choveu legal, né? Toda a madrugada, continua chovendo agora pela manhã. Vamos torcer para que essa chuva seja constante agora. A gente estava esperando para dar essa notícia, né? Não tem a dia dúvida. Que ia vir chuva. Hoje em Botucatu será nublado pela manhã com possibilidade de garoa. À tarde terá sol com diminuição de nuvens. E estão previstos 0,9 milímetros de chuva. Não é uma grande quantidade. Mas tá aí, né? Mas tá aí. Uhum. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 25 graus. Refrescou bem, né? Uhum. Na semana passada a gente estava vendo máximas ali de 35, 36 graus. Tava muito calor. E difícil respirar, né? Eu que peguei a Covid, né? Quer dizer, na época todo mundo pegou, eu não peguei. Fiquei 4 anos e meio sem pegar a Covid. Ainda bem, né? Aí, de repente, quando tá fora de moda, inclusive, alguns amigos me disseram, né? Eu peguei a Covid. Mas o mais complicado foi respirar com essa temperatura que estava fazendo, com esse ar amarelo que estava, né? Cadê o céu azul? Não existe mais, né? Deve ter sido difícil, hein? Não, foi terrível, foi realmente terrível. Mas, assim, a chuva bem-vinda mesmo. E tá uma chuva tranquila, que ela seja constante. Essa primeira chuva, realmente... Os especialistas dizendo que ela vem com muita fuligem, aconteceu isso no sul. É claro que eu não saí para ver agora de madrugada a cor da chuva, mas com certeza o cheiro no ar era cheiro ainda da queimada, que o Brasil ainda está queimando, e tomara que essa chuva minimize essa situação terrível que nós estamos vivendo. Sim, e a frente fria que se formou no fim da última semana e avança pela região sul vai continuar avançando e mudando o tempo em parte do sudeste. Uma massa de ar frio na retaguarda do sistema frontal, que já provoca frio em boa parte do sul do Brasil, vai continuar afetando boa parte da região e de parte do sudeste no início dessa semana, proporcionando um clima de inverno tão esperado após semanas de muito calor, ar seco e fumaça. No entanto, essa condição não será para toda a porção da região. O calor e o tempo seco ainda vão afetar boa parte do sudeste, com temperaturas próximas dos 40 graus. Olha só, então quer dizer, vai ser de novo aquela história, né? Alguns dias... né, a menos para a gente poder respirar, né, que é fundamental, né, e depois volta tudo ao normal, né? Mas enfim, e também as queimadas, hein, gente? Continuam as queimadas. Estado de São Paulo, que loucura, né? E muita gente foi presa, né? Porque foi uma coisa orquestrada. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. No Brasil todo, no mesmo horário, aconteceram, sei lá, quase 30 dias atrás, e continuaram acontecendo esse final de semana, né? Focos de queimada. Região de Castilho, de Andradina, né? Lá em cima, no estado de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul. Terrível a situação vivida para aquele povo, né? Pereira Barreto, Ilha Solteira, sabe? Queimadas impressionantes. E a população com máscara, com medo que o fogo chegasse até as residências, enfim. Nós vivemos situações de calamidade realmente. O Brasil pegando fogo. E o que a gente lamenta é o seguinte, né? Que o atual governo não tenha se preparado também para isso. Você tem, numa época como essa, você tem que ter um plano emergencial para tudo. Para queimada, para infecção, para doenças. Né? Isso, você tem que ter realmente alguma coisa que, olha, tá aqui, ó. A gente tá pronto a atuar. Nós temos que ter brigadistas, nós temos que ter homens de prontidão, enfim, porque é uma época terrível, uma época de inverno seco, mas a gente foi pego mais uma vez de calças curtas. É lamentável a gente ter que falar isso, sabe? E é impressionante pensar que isso provavelmente vai continuar acontecendo.
Nada muda, né? É preciso que alguma coisa seja feita. A gente, na última semana, né, que eu forçosamente tive que ficar restrito a tudo, né, e eu acompanhei muitos noticiários, né? A ministra Anísia apareceu, ministra da Saúde apareceu nos últimos dias, sabe? Era para ter realmente um caráter emergencial com relação a pronto-socorros, crianças e idosos e pessoas com síndrome respiratória, né, com dificuldade para respirar, enfim, não tinha nada disso. Foi pego de surpresa. Não dá para ser pego de surpresa. Não existe surpresa nessa situação. Não tem como, tem que se preparar mesmo. Se é um incêndio criminoso, bota na cadeia, faz um levantamento, quem é que fez isso? Por que fez isso? Qual o objetivo? É desestruturar o governo? A onda de fake news continua, gente, continua, sabe? De pessoas que você imagina que são pessoas capacitadas, não, ficam espalhando fake news sobre tudo. É terrível isso, é revoltante a gente imaginar que no meio de comunicação a gente tem que vir aqui no microfone para falar, continuam as fake news, tá? Onde deveria, inclusive, ter informação. Continuam espalhando fake news. Então tem que tomar cuidado, apure bastante. E às vezes aquele seu amigo, aquele tipo tiozão que espalha fake news nas redes sociais, tome cuidado com ele, que ele não é seu amigo. 6h21, nós vamos ao intervalo. Depois do intervalo tem o Dr. Talamonte com as ocorrências do final de semana. Mulher estava totalmente embriagada sexta-feira à noite. Ela foi presa em flagrante, mulher de 43 anos de idade. Estava dirigindo embriagada na Avenida Deputado Dante Delmanto, provocou um acidente de trânsito e uma das vítimas desse acidente foi socorrida na Unesp sem previsão de alta médica. A mulher foi presa em flagrante e conduzida à cadeia pública de Itatinga. Também na sexta-feira tivemos a operação da DISE, visando o cumprimento de mandados de busca e apreensão no combate ao tráfico de drogas, quando localizaram os policiais uma pequena plantação de maconha em uma residência no centro da cidade de Botucatu. Então foram essas as principais ocorrências registradas aí no plantão da Polícia Civil nesse final de semana, plantão bem movimentado. Também quero aproveitar o momento, falar dos novos policiais civis que virão para Botucatu, assumirão seus postos aqui nas delegacias de polícia de Botucatu e também da nossa região. Serão 28 novos policiais civis que estaremos recebendo durante essa semana. Nunca aconteceu isso antes, né, de receber tanta gente, né, para atuar na Polícia Civil. Tantos policiais civis são escrivães e investigadores. Também chegarão novos médicos legistas e mais 2 delegados de polícia. Então só tenho a agradecer ao governador do estado, né, por ter concluído esse concurso, que é de 2022, também ao secretário de RIT, nosso delegado-geral Arthur Dian, diretor do DEINTER, doutor Wilson Negrão, né, e atendendo a nossa demanda, o nosso pedido, acabou assim que finalizou esse concurso, concluíram a semana passada, teve a formatura, então 28 novos policiais civis foram designados para trabalhar aqui na nossa seccional de polícia de Botucatu. Obrigado a todos, uma boa semana, um grande abraço. 6h31, tá aí o doutor Lourenço Talamonte, funcionário sempre bem-vindo, né? A doutora médica legista aqui, a doutora Débora, inclusive, né? Trabalhando quase que virando 24 horas, né? E agora mais 2, né, colegas, mais 2 profissionais na área da medicina legal estarão com a doutora Débora como médico legista, né? Bastante coisa aconteceu de sexta para cá, né? Não, e a gente percebe que o índice de violência doméstica aumentando consideravelmente, né? Isso sempre, né? E na última quarta-feira, a Câmara Federal, ela aprovou o projeto 4266 de 2023, que aumenta a pena de feminicídio e inclui outras situações agravantes. O projeto agora segue para a sanção do presidente Lula. Mas um desses agravantes, né, o crime passaria a figurar num artigo específico e não como um tipo de homicídio qualificado como é atualmente, né? Então, quer dizer, se é um feminicídio, né, a pena de 12 a 30 anos de reclusão aumentará de 20 para 40 anos. É claro que é um assunto que a gente vai convidar
ou pelo menos uma sonora com a doutora Rita Barbulho, né, que é advogada criminalista, para falar a respeito desse assunto, que realmente é uma grande notícia, afinal de contas, né, a violência doméstica, o feminicídio tem crescido assustadoramente no Brasil. Verdade. 6h32, alunas da Unesp de Botucatu recebem prêmio em Congresso de Biotecnologia Industrial. Graduandas em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu e integrantes da Outprotein Project Unesp, Vitória Caroline de Camargo e Luísa Martini Mimoso, foram premiadas com o título de Melhor Trabalho na categoria e-Poster durante o primeiro Congresso Brasileiro de Biotecnologia Industrial, o primeiro COBIND, realizado em agosto em Florianópolis. Juntamente com Tiago de Freitas Pereira, mestrando no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Grandes Dourados. O trabalho premiado é parte de um projeto de pesquisa regular da FAPESP, coordenado pelo professor Vitor Augusto dos Santos Garcia, mentor do projeto, e é desenvolvido em colaboração com as professoras Rosemary Aparecida de Carvalho e Fernanda Vanin, da Universidade de São Paulo, e Cristiana Maria Pedroso Yoshida, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Luísa Martini, uma das alunas premiadas, compartilha com o Primeiro Jornal a emoção de sua conquista e fornece detalhes sobre a importância de seu estudo. Eu e a Vitória ficamos extremamente felizes pela premiação em um evento de tamanha relevância como o COBIND, que foi o primeiro Congresso Brasileiro de Biotecnologia Industrial, que ocorreu em Florianópolis e trouxe pesquisadores do Brasil e do mundo de diversas áreas da biotecnologia. O trabalho em questão foi coordenado pelo professor Vitor Augusto dos Santos Garcia e faz parte de um projeto de pesquisa regular da FAPESP. Ele explorou o potencial da Oropanobis na produção de leathers, dando enfoque à sua sustentabilidade. Resumidamente, utilizamos a folha para produzir os leathers, que são alimentos alternativos e saudáveis. Esses leathers foram então avaliados quanto às suas características, de modo a obtermos um produto sustentável e uma nova forma de consumo. Para mim, foi muito gratificante poder representar esse trabalho, assim como o Grupo de Inovações Tecnológicas no Desenvolvimento de Produtos de Origem Vegetal, também coordenado pelo professor Vitor, da FCA, e o Outprotein Project. Acredito que seja muito importante dar uma visibilidade cada vez maior para a utilização das punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, assim como para ações de proteínas alternativas e também a biotecnologia. A Unesp, por meio de sua Faculdade de Ciências Agronômicas, em Botucatu, participa ativamente do Outprotein Project, um movimento global de estudantes que visa transformar universidades em centros de educação, pesquisa e inovação sobre proteínas alternativas. O APP oferece um espaço para aprender sobre proteínas de origem vegetal, fermentadas e cultivadas. O objetivo final do movimento é transformar o futuro dos alimentos, ampliando o conhecimento e a pesquisa em tecnologias alimentares. Agora 6h35, mais uma edição do Vem Passarinhar ocorre em setembro. No dia 29 de setembro, a Floresta Estadual de Botucatu recebe a próxima atividade de passarinhada. O evento oferece uma oportunidade única de se conectar com a natureza ao redor e admirar a beleza das aves do Cerrado brasileiro. A ação contará com o apoio de um guia observador de aves, Bruno Oliani, e um guia de turismo, Alana Feliciano. A trilha conta com bastante exposição ao sol, por isso é importante se preparar para desfrutar do passeio e também para se proteger do calor. As inscrições podem ser feitas através do formulário disponível no site da Prefeitura de Botucatu, botucatu.sp.gov.br. O processo de inscrição será encerrado assim que atingir o limite de 25 participantes. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Os 20 primeiros inscritos serão notificados por WhatsApp e os demais serão automaticamente incluídos na lista de espera. 6h36, o Hospital da Faculdade de Medicina de Botucatu abriga a maior usina solar instalada em telhados de hospitais do Brasil. Na última semana foi realizada a entrega do projeto de eficiência energética executada pela CPFL Paulista por meio do programa CPFL dos Hospitais, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp. Ao todo, foram aproximadamente 10 milhões de reais investidos em diversas ações pensadas para otimizar o consumo de energia da instituição. O destaque fica por conta de um sistema fotovoltaico com capacidade para gerar 1.188 kW de energia elétrica, o maior já instalado em um telhado hospitalar brasileiro. As placas solares, combinadas com outras ações entregues pela CPFL Paulista,
serão responsáveis por promover uma economia de 2,781,70 megawatts por ano ao Hospital das Clínicas. A quantidade será suficiente para atender mensalmente cerca de 1.160 residências do município. O diretor-presidente da CPFL Paulista, Roberto Sartori, destacou que, com a redução nas despesas com energia elétrica, outras necessidades poderão ser priorizadas, o que beneficia diretamente toda a região que depende dos serviços prestados pela unidade. Além do sistema fotovoltaico, o projeto executado pela CPFL Paulista envolveu a substituição de 13 refrigeradores por dispositivos de tecnologia mais avançada e foi modernizado por chillers, equipamentos que também compõem a infraestrutura de refrigeração de ambiente do hospital. Os recursos investidos pela companhia contemplaram ainda a troca de 2.000 lâmpadas antigas por luminárias de modelos LED. Cerca de 80% mais econômicas, elas oferecem uma menor pegada ambiental se comparada às lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. Muito legal isso, não, gente? É uma bela notícia, né, que destaque para o nosso HC, né? Com certeza. 6h38. Governo de São Paulo sanciona programa de estágio para alunos do ensino médio técnico. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicano, sancionou na última quarta-feira, dia 11, a lei que cria um programa de estágios para estudantes de ensino médio técnico. Os jovens vão trabalhar por até 4 horas diárias, são 20 horas semanais, com remuneração que pode chegar a R$1.000 a depender do curso profissionalizante. Segundo o governo, o programa tem como objetivo valorizar os estudantes e combater a evasão escolar no último ciclo da educação básica. Os editais para parcerias com instituições e empresas privadas interessadas serão abertos em breve para que os estágios possam começar em 2025. Os alunos devem ter pelo menos 14 anos e estar matriculados em cursos técnicos oferecidos pela Secretaria de Educação. Inicialmente, o programa deve beneficiar 5.000 estudantes do ensino técnico. A expectativa do governo é ampliar o número para 30.000 estagiários. O estado de São Paulo tem atualmente 73,6 mil estudantes matriculados em cursos técnicos. Os estudantes das áreas de tecnologia, como ciência de dados e desenvolvimento de sistemas, poderão receber bolsas mensais de até R$1.000. Para os demais cursos, a expectativa é de um pagamento mensal de até R$650, segundo a pasta de educação. Pelo programa, o governo será responsável por pagar a bolsa de estágio por um período de 6 meses, assim como o seguro contra acidentes pessoais dos estudantes. As empresas parceiras deverão fornecer auxílio transporte aos estudantes e dispor de profissional que atuará como supervisor do estágio, com formação ou experiência na área de conhecimento do curso técnico. Previr FM 6h40 e... 6h40 é a hora de agradecer a audiência, né, do pessoal que está acompanhando a gente. Esse horário é o horário que pai está levando o filho em escola. Tenho certeza disso, né? 6h20, normalmente a criançada entra às 7 horas. Isso. Tá dentro do carro, né? Todo mundo com o cinto direitinho aí, acompanhando a Prever FM, ficando bem informado. Um bom dia a você que está trabalhando, você que está, apesar do tempo estar na academia, a chuva chegou, gente. Oba, que bom, né? Obrigado pela audiência também a Prever FM. Já nós voltamos com a sequência do Primeiro Jornal. Primeiro Jornal, Prever FM. Prever FM 6h45, agora 6h15, estamos de volta e o Datena deu uma cadeirada em Marçal durante o debate e foi expulso do programa. E em São Paulo, José Luiz Datena, do PSDB, agrediu seu concorrente Pablo Marçal, do PRTB, com uma cadeira durante o debate da TV Cultura neste domingo. Datena foi expulso e Marçal deixou o programa alegando precisar de cuidados médicos. O debate foi interrompido e voltou com os outros 4 participantes. Leão Serva disse aos demais 4 que permaneceram: "Senhoras e senhores, nós vamos às manchetes dos debates pela pior cena já vista. Peço que se comportem para terminarmos bem o debate." Impressionante quando eu acordei hoje de manhã. É claro que eu não vi o debate, né? Começou às 10 da noite e tal, mas já imaginava que alguma coisa muito estranha poderia acontecer. E de fato aconteceu. Então a gente fica imaginando assim, são essas pessoas que estão concorrendo ao cargo de prefeito da maior cidade da América Latina, tá? E o Datena realmente deu uma cadeirada no Marçal, tá? Então aquela história, né? E o Datena depois, né, que teoricamente se acalmou, falou, não, eu bateria de novo. Enfim, que ele me insultou, e aí disse que a assessoria do Marçal, dias anteriores, tinha pedido para tomar um café, para eles pararem com isso. Enfim, e o Marçal vai usar isso, claro, né,
no futuro da sua campanha política. Saíram pesquisas na sexta-feira dando o Boulos, o Nunes e o Boulos e o Marçal em terceiro, com uma distância maior, enfim. Tudo isso aconteceu e quem assistiu o debate imaginando que ideias, propostas, né, coisas que nós estamos precisando, os paulistanos estão precisando saber qual a proposta de cada candidato? Não, só baixaria chegando inclusive às vias de fato, tá? Então isso aí vai ser explorado pelos dois candidatos, né? Pelos candidatos que não participaram da cadeirada, enfim, todo mundo vai explorar isso, tá? E a gente lamenta, sendo que o último debate, alguns dias antes da eleição, vai acontecer na Globo. Será que a Globo não vai cancelar esse debate? Porque uma baixaria como essa, gente... Pelo menos alguma precaução era bom para evitar esse tipo de situação. Mas o quê? Que precaução também, né? Separar eles, cada um num dia? Agora, o impressionante em meio a tudo isso, né? O mediador, o Leão Serva da Cultura, ele saiu do microfone, no meio do o bicho pegando ali, aí ele voltou e falou, nossos comerciais, por favor. Era tudo que eu menos imaginei que ele fosse pedir, né? E no outro debate, acho que foi da Gazeta, o Datena já tinha saído do lugar dele, foi próximo ao Pablo Marçal, que estava bem irritado também, né? Não aconteceu nada, mas dessa vez aconteceu. Não, imaginou, né? E a Vera Magalhães, não foi a Vera, eu não vou lembrar, o nome da mediadora da Gazeta, dizendo o seguinte, olha, candidato, se contenha, o senhor vai ser expulso e tal, para os dois, né? O pessoal da quinta série, sabe? Acontecendo aquilo. Sim. E ameaçou agora no próximo debate e aconteceu mesmo a cadeirada. E o Marçal saiu do debate, inclusive, também, falou que ia se medicar, enfim. Vai usar isso, não se surpreenda se ele aparecer com uma tala no próximo debate, né? Ou no próximo programa eleitoral, com o braço enfaixado e o Datena daquele jeito, enfim, gente. É essa baixaria que nós estamos vivendo na política paulistana, tá? A principal cidade da América Latina com isso, é isso aí. Agora, quem vai se beneficiar com tudo isso? Será que o Boulos vai crescer, o Nunes vai crescer, a Tabata vai crescer, tem como o Marçal vai crescer? Quem leva vantagem? Então, aí que tá, qual vai ser o próximo passo de cada um dos envolvidos, tá? E aí você imagina assim, né, que é o reflexo das ruas, é o reflexo da violência que está imperando no país. A gente continua com um país dividido, tá? Um país pegando fogo literalmente, tá? Não só, né, na acepção da palavra, pegando fogo mesmo, tá? E a gente continua com isso. E a gente tem que tentar minimizar isso. Que é o que o eleitor pense nas propostas, pense realmente no candidato que tem o que oferecer. Porque baixaria, a gente está cansado disso. O Brasil, nos últimos anos, virou isso, gente. E a gente não tinha no país. Tá? E, infelizmente, a gente tem que conviver com isso, minimizar. E aqui, por trás do microfone, tem que trazer o lado bom, se é que tem. Né? Imaginando o seguinte, tire um bom proveito de tudo isso, dessa situação terrível que nós vivemos ontem, durante um debate ao vivo numa emissora de TV, em que um candidato agrediu o outro, fisicamente, com uma cadeirada. 6h50. FBI investiga o que parece ser uma tentativa de assassinato contra Trump. O FBI disse neste domingo que está respondendo à ocorrência em West Palm Beach, Flórida, e está investigando o que parece ser uma tentativa de assassinato contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Um suspeito foi detido pela polícia local após tiros terem sido disparados no campo de golfe de Trump em West Palm Beach. Trump diz que está seguro e bem após o incidente de segurança em seu campo de golfe na Flórida neste domingo. Autoridades acreditam que uma pessoa armada estava tentando atingir o ex-presidente, de acordo com fontes informadas sobre o assunto. Várias fontes disseram que agentes do serviço secreto atiraram contra o suspeito. O gabinete do xerife local diz que prendeu uma pessoa após um incidente no Trump International Golf Club, em West Palm Beach. O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris disseram que estão aliviados em saber que Trump está seguro e foram informados sobre a situação de acordo com a Casa Branca. O serviço secreto também disse que está trabalhando com as autoridades locais para investigar o incidente. As autoridades devem fornecer uma atualização em breve. O ex-presidente Donald Trump foi alvo de um atentado em 13 de julho durante um comício na Pensilvânia. Na ocasião, Trump foi ferido na orelha e o atirador e uma pessoa na plateia morreram.
É mais uma história triste, né? Envolvendo as eleições norte-americanas, né? Num país em que qualquer mercadinho se compra uma arma, vai esperar o quê, né? Verdade. Vai esperar o quê? E tem gente que adora arma, né? Ter arma em casa, enfim. Mas quando os seguranças do Trump, no campo de golfe, perceberam que tinha uma arma no meio do mato, na cerca viva lá, eles atiraram contra esse atirador, entre aspas, né? E o atirador saiu correndo, largou lá, e a polícia pegou alguns quilômetros após, enfim. É mais uma tentativa, mais um incidente envolvendo as eleições norte-americanas e um possível atentado contra um dos candidatos, né? Vamos aguardar. Nós tivemos uma situação terrível também no Brasil esse final de semana, vocês devem ter ficado sabendo também. Em São José do Rio Preto, foi preso um caque, né? Que é um colecionador, atirador, né? Com não sei quantas cabeças de animais empalhados, leões, hipopótamos, búfalos africanos, enfim, antílopes, gnus, uma série de animais que esse caçador, né, ele vai até a África, em alguns locais é liberado desde que o animal não esteja em extinção, que é lamentável também, e ele mata, tá? E depois manda empalhar, né, e traz para o Brasil, né? Então tem contrabando, mas esse cidadão do bem, né, ele é envolvido em garimpo ilegal nos anos anteriores, há anos atrás, né? E ele foi preso, né? Na sua mansão em São José do Rio Preto, com uma girafa, inclusive, tinha também, tá? É uma coisa que revoltante saber que isso existe ainda. Aí com fotos e tudo mais, ele personalizava a bala que ele matou a girafa, que matou o hipopótamo, que matou o leão, enfim. Tem gente besta, tem gente idiota que faz isso nos dias atuais ainda, gente. Ainda, tá? E se faz é porque tem gente que cultua isso, tem gente que acha bonito isso, né? E além de tudo, esse cidadão do bem, né? Garimpo ilegal também no Mato Grosso. Tá? Não sei quantos bilhões de reais, né, esse cidadão garimpava ilegalmente, barras e mais barras de ouro que saíam do Brasil para enriquecer esse idiota, né? 6h53. Tese defendida pela maioria do STF prevê investigação contra Silvio Almeida na corte. A investigação contra o ex-ministro Silvio Almeida tende a tramitar no Supremo Tribunal Federal caso não haja nenhuma reviravolta no julgamento que trata da ampliação do alcance do foro por prerrogativa de função. A maioria já votou a favor de uma tese que prevê que ministros, deputados e senadores devem responder no STF quando os supostos crimes cometidos por eles forem praticados no cargo ou em razão dele, mesmo que a investigação tenha sido aberta depois de deixarem a função que exerciam. Com os 6 votos proferidos até agora, o tribunal encaminha uma mudança no entendimento que foi firmado em 2018. Naquela ocasião, a maioria dos ministros decidiu que o foro se aplicaria apenas a crimes cometidos no exercício do cargo e em razão das funções a ele relacionadas. Prevaleceu, na época, o voto de Luiz Roberto Barroso. Agora, 6 anos depois, Gilmar Mendes suscitou questão de ordem para que a corte revisite o assunto. O ministro é a favor de que a saída do cargo somente altere a competência em casos de crimes praticados antes da investidura no cargo ou ainda dos que não possuam relação com o seu exercício. Barroso e outros 4 ministros concordaram com o colega. Este julgamento será retomado nesta semana pelos ministros do tribunal depois de ter sido adiado 2 vezes neste ano. Ainda precisam votar os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Edson Fachin. A decisão sobre qual será o tribunal responsável pelo caso do ex-ministro pode ser tomada a partir deste julgamento ou de uma análise de Mendonça. O ministro, que adiou o julgamento sobre o alcance do foro em abril, foi sorteado relator do pedido de investigação da Polícia Federal sobre supostos assédios sexuais cometidos pelo ex-ministro. A cúpula da Polícia Federal defende que a investigação seja conduzida no STF. Segundo investigadores ouvidos pela CNN, os supostos casos de assédio sexual teriam ocorrido durante o período em que Silvio Almeida ocupava o cargo de ministro de Estado, supostamente valendo-se da função para cometer os crimes. Uma investigação da PF foi instaurada por meio de uma notícia-crime ainda na quinta-feira, dia 5 à noite, logo que as denúncias contra o então ministro se tornaram públicas. Ele foi demitido no dia seguinte. Eu acho o seguinte, tem que ser investigado, independente de foro privilegiado ou não. Tem que ser investigado e tem que ser punido exemplarmente.
Agora 6h56. são 6h56, exatamente. Nós temos um break agora e, na sequência, o nosso horário eleitoral obrigatório. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 7h10, Lula deu aval para fim do saque aniversário do FGTS e maior acesso ao consignado, diz ministro. O Palácio do Planalto, segundo o ministro, decidiu que, em troca do saque aniversário, vai propor um novo formato para que o trabalhador do setor privado possa ter mais acesso a crédito consignado, aquele que é pago com descontos direto no salário. Em entrevista à TV Globo e ao G1, Marinho disse: aliás, ele, Lula, está me cobrando. Cadê o consignado? Porque nós não vamos oferecer um direito às pessoas que hoje não estão cobertas em nenhum lugar. Desde 2019, quando o saque foi criado, mais de 9 milhões de trabalhadores foram demitidos e não puderam receber o dinheiro que eles têm no FGTS por causa das regras do saque aniversário a que esses trabalhadores decidiram aderir voluntariamente. Por causa disso, ficaram impedidos de resgatar 5 bilhões de reais. Criado em 2020, o saque aniversário do FGTS permite ao trabalhador sacar parte do saldo das contas ativas e inativas do FGTS anualmente no mês de seu aniversário. A adesão é opcional, mas caso o trabalhador seja demitido, poderá sacar apenas o valor referente à multa rescisória, a multa de 40% paga pela empresa, e não poderá receber o valor integral acumulado na conta do fundo. 7h11, 71% das mulheres já viveram situação de violência ao se deslocar, diz pesquisa. 71% das mulheres do país dizem já ter vivido alguma situação de violência ao se deslocar, de acordo com um levantamento dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, com o apoio da Uber. Das entrevistadas, 44% dizem ter recebido olhares insistentes ou cantadas inconvenientes. 26% sofrido assalto, furto ou sequestro relâmpago. 17% importunação sexual, praticar um ato libidinoso contra alguém sem consentimento dessa pessoa. 16% preconceito ou discriminação por alguma característica, exceto raça. 10% racismo. 6% agressão física. E 3% estupro. 73% das entrevistadas disseram que sofreram violência durante deslocamentos a pé, 45% em ônibus, 13% em carro particular, 10% no metrô e 10% em carro de aplicativo. A pesquisa mostra que após a violência sofrida, 74% das vítimas nunca reagiram e que 73% mudaram hábitos. O levantamento diz ainda que quase todas as entrevistadas relatam adotar estratégias para se proteger. As mais comuns são evitar passar por locais escuros, mencionados por 97% das entrevistadas, escolher o lugar que vai se sentar no transporte público, no transporte coletivo, 90%, e evitar sair à noite, 89%, ou usar certas roupas ou acessórios, 87% das mulheres. Para as entrevistadas, a sensação de insegurança está ligada à ausência de políticas públicas que poderiam promover um deslocamento mais seguro. Para elas, os fatores que contribuem para a insegurança são: ausência de policiamento, 56%. Falta de iluminação pública, 52%. Ruas desertas e vazias, 50%. Espaços públicos abandonados, 44%. A pesquisa revelou ainda que 97% das mulheres se deslocam com medo de que algo aconteça, sendo que 80% declaram sentir muito medo. Entre os principais temores estão assalto, furto, sequestro relâmpago, 66%, estupro, 66%, importunação sexual, 59%, agressão física, 53%, receber olhares insistentes e cantadas inconvenientes, 36%, sofrer preconceito ou discriminação, 32%, sofrer racismo, 34%. Os institutos ouviram de forma online 4.001 mulheres de 18 anos ou mais de todo o país que saem de casa uma vez por semana. O levantamento foi feito entre 21 de junho e 11 de julho. A margem de erro é de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Você imagina a situação que essas mulheres vivem todos os dias. Eu imagino não, eu sinto na pele. Sente na pele, né? Que as mulheres vivenciam todos os dias no nosso Brasil. Independente de grande cidade, pequena cidade, né? Essas situações infelizmente, são uma realidade das mulheres no nosso Brasil. E é preciso que isso mude, né? Infelizmente, o sair na rua para ir ali na padaria é um problema, às vezes, simplesmente pelo fato de você ser mulher.
nós temos que evoluir muito ainda, né? Muito, muito, muito. O machismo impera, né? A violência contra a mulher, né? O fato de achar que a mulher a mulher fragilizada, né? Quer dizer, vão se aproveitar disso, de uma rua escura, né? Julgar a mulher pela roupa que ela veste. Enfim, gente, a gente tem que evoluir muito ainda, né? Verdade. 7h15. Saúde lança programa para reduzir mortalidade materna de mulheres pretas em 50% até 2027. O Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira, dia 12, uma nova versão do projeto Rede Cegonha, criado em 2011 e descontinuado em 2022, voltado para o cuidado às mulheres durante a gestação e o parto do SUS, o Sistema Único de Saúde. O novo modelo, intitulado Rede Aline, reestrutura a antiga iniciativa com a meta de reduzir a mortalidade materna em 25% até 2027. O programa homenageia Aline Pimentel, que morreu grávida de 6 meses por desassistência no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, em 2002. A mortalidade materna é um problema de saúde pública, pois a maioria das mortes é evitável. Acontece durante a gravidez, parto até 42 dias após o término da gestação. O Brasil é o primeiro caso no mundo de uma condenação em corte internacional por morte materna evitável, reconhecida como violação de direitos humanos das mulheres e uma maternidade segura. Entre mães pretas, a razão de mortalidade materna, que representa o número de óbitos a cada 100 mil nascidos vivos, dobrou em relação ao número geral em 2022. A taxa entre mulheres pretas foi de 110,6, enquanto no Brasil todo o índice ficou em 57,7. Com a implementação da rede Aline, a meta do governo federal é reduzir as mortes das gestantes pretas em 50% até 2027. A ideia é se aproximar do objetivo de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, com a marca de 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos até 2030. Para isso, haverá um novo modelo de financiamento com a distribuição mais equitativa dos recursos para reduzir desigualdades regionais e raciais, segundo o governo. O financiamento será por nascido vivo, por local de residência e município do atendimento. Ainda em 2024, o Ministério da Saúde disse que vai investir 400 milhões na rede. Em 2025, esse número chegará a R$1 bilhão. A pasta prometeu triplicar o repasse para estados e municípios realizarem exames pré-natal, de R$ 55,00 para R$ 144,00 por gestante. Além disso, novos exames serão incorporados na rede. Além dos já contemplados na rede Cegonha, o pré-natal também passará a ter testes rápidos para HTLV, hepatite B e hepatite C. A proposta traz um novo financiamento com custeio mensal de R$ 50,5 mil para ambulâncias destinadas a transferências de gestantes e recém-nascidos graves. A expansão do orçamento também deve chegar à atenção de média e alta complexidade para a estruturação de equipes especializadas em atendimento materno e infantil, com cobertura 24 horas, 7 dias da semana no complexo regulador do SAMU 192. O objetivo é diminuir os atrasos de deslocamento em momentos críticos. A verba do novo PAC Saúde será usada para a construção de 36 novas maternidades e 30 novos centros de parto normal. O investimento será de R$ 4,85 bilhões, com prioridade para as regiões com piores índices de mortalidade materna, de acordo com o governo. Mais de 30 milhões de mulheres devem ser beneficiadas. Também está previsto ainda para este ano o lançamento de uma nova versão eletrônica da caderneta da gestante, por meio do aplicativo Meu SUS Digital. A ferramenta terá conteúdos informativos e demais funções que evitam a ida das gestantes às maternidades ou unidades básicas de saúde sem necessidade. O governo pretende ampliar o complexo regulatório do SUS com equipe especializada em obstetrícia. O objetivo é acabar com a peregrinação da gestante, como aconteceu com a Aline, garantindo vagas para atendimento com prioridade para a mulher que precisa de suporte no deslocamento para a maternidade. Durante a pandemia de Covid, a razão de mortalidade materna aumentou para 3.030, representando um aumento de 74% em comparação a 2014, quando houve 1.739 mortes, segundo dados da Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde. O que é real está no Primeiro Jornal. Prever FM. Prever FM 7h43 e a OMS aprova a vacina da Bavarian Nordic contra a Mpox e estabelece esquema de acesso.
A Organização Mundial de Saúde e seus parceiros criaram na última sexta-feira um esquema para ajudar a levar vacinas, testes e tratamentos contra mpox para as pessoas mais vulneráveis nos países mais pobres do mundo, semelhante aos esforços durante a pandemia da Covid-19, depois de aprovar a primeira vacina contra a doença de rápida disseminação. As medidas devem facilitar o acesso dos países africanos mais afetados à vacina, no momento em que um novo tipo de vírus, mpox, se espalha na República Democrática do Congo para seus vizinhos. A OMS declarou o surto como uma emergência de saúde pública global. O diretor-geral da OMS afirmou que a Covid-19 mostrou a necessidade de colaboração internacional para tornar o acesso mais justo. Durante a pandemia, muitos países de baixa renda foram deixados para trás na corrida global por recursos médicos, especialmente vacinas. Os países europeus, os Estados Unidos e o Japão já se comprometeram a doar 3,6 milhões de doses das duas principais vacinas usadas contra a mpox, informou a OMS na sexta-feira. As vacinas devem começar a ser aplicadas a partir de 2 de outubro, com as primeiras parcelas de doações. A OMS pediu que mais países doem vacinas que foram originalmente desenvolvidas e estocadas pelas nações ricas para mpox, e disse que trabalharia com os países afetados para levá-las às pessoas em maior risco. Mais cedo, na sexta-feira, a OMS anunciou a aprovação da vacina da Bavarian Nordic, conhecida como Jynneos, nos Estados Unidos. Também está considerando a LC-16, produzida pelo fabricante japonês KM Biologics. A aprovação, conhecida como pré-qualificação, significa que as agências da ONU podem agora comprar as vacinas, além de ajudar a coordenar as doações. A aliança de vacina Gavi confinancia a compra de vacinas para países de baixa renda dessa forma e tem até 500 milhões de dólares para gastar com a mpox. A OMS tem sido criticada por agir muito lentamente com relação às vacinas contra a mpox. A vacina da Bavarian Nordic tem sido usada em todo o mundo desde 2022, depois que os órgãos reguladores dos Estados Unidos e da Europa a apoiaram para uso contra uma cepa diferente de mpox que se espalhou globalmente em 2022. A OMS só iniciou formalmente o processo em agosto deste ano. Outros fatores, incluindo o preço de aproximadamente $100 da vacina, surtos de doenças concorrentes e processos lentos em países gravemente afetados, como o Congo, também desempenharam um papel importante. Países socialmente vulneráveis, né, sofreram muito na época da Covid, né, países da África, enfim, principalmente. Agora nós temos a repetição da lentidade, né, como está lenta a distribuição da vacina da mpox dos países que estão sofrendo com isso, que são novamente os países da África, que são vulneráveis socialmente. Então é preciso que agilize isso. 2 de outubro vão começar a vacinar. Eu me lembro que há 15 dias atrás, 20 dias atrás, um mês atrás, a gente falava sobre isso. É muito lento tudo isso para se chegar em quem mais precisa essas vacinas, né? Assim como muita gente reclamou da demora para a vacina de Covid, outros falaram que foi muito rápido, tem aí mais uma vacina chegando, principalmente, né, aos países que estão precisando primeiro, e eu espero que quando chegar aqui pra gente, que não tenha a mesma resistência, né? Se foi aprovada, se foi realmente testada e aprovada a vacina, ela tem o quê? Que distribuir mesmo, para que ninguém seja pego de surpresa. Acabou esse tempo de ser pego de surpresa, né? 7h47. Suzane von Richthofen pede à justiça para reduzir sessões obrigatórias com um psiquiatra. Suzane von Richthofen, condenada em 2002 por participar do assassinato dos pais, pediu à justiça para reduzir a periodicidade dos tratamentos psiquiátrico e psicológico, que é obrigada a fazer desde que obteve a progressão para o regime aberto. Condenada inicialmente a uma pena de 39 anos em regime fechado, Suzane obteve a progressão para o aberto em janeiro do ano passado, quando foi solta após cumprir 20 anos de prisão. Os tratamentos psiquiátrico e psicológico foram determinados pelos desembargadores da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pela decisão, ela tem de passar semanalmente por um psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial e fazer uma sessão por mês com um psiquiatra. Em junho, a Secretaria Municipal de Saúde de Bragança Paulista, cidade onde ela mora,
pediu à Justiça que as consultas fossem espaçadas uma vez por mês, psicólogo, e uma vez a cada 3 meses, psiquiatra. A secretaria argumentou que Suzane não tem apresentado queixas e ou alterações psicopatológicas que justifiquem algum transtorno mental. O tribunal ainda não analisou a solicitação. Como o juiz Carlos Scala de Almeida recusou o pedido, Suzane apresentou um recurso ao Tribunal de Justiça. A advogada Jaqueline Domingos, que a representa, afirmou à Justiça. A paciente evoluiu no tratamento a que foi submetida, conforme se infere no relatório do médico. Não há razão para deixar de atender ao pedido da Secretaria Municipal de Saúde. Suzane é responsável por um dos crimes mais chocantes da história do país. No dia 31 de outubro de 2002, aos 18 anos, a então estudante de Direito da PUC de São Paulo abriu a porta da casa da família no Brooklyn, em São Paulo, para que o namorado e o irmão dele assassinassem a pauladas os seus pais, Manfred e Marisia von Richthofen. Além de buscar a redução do seu tratamento obrigatório, Suzane está atualmente prestando concurso público para trabalhar como servidora do Tribunal de Justiça. Ela se inscreveu para a função de escrevente técnico judiciário. A prova objetiva foi aplicada no último domingo, dia 8. O concurso prevê ainda uma prova prática de digitação. Isso aí está causando uma indignação muito grande, né, gente? Bom, primeiro aqui que como passa rápido o tempo, né? Uhum. E de repente, esse crime hediondo, ela pode se tornar uma profissional da lei. Que coisa, né? E aí? Como é que fica, né? Qual é o comentário a respeito disso, né? Pode ser uma servidora do Tribunal de Justiça, uma assassina condenada, confesso. Né? Que ainda quer fugir dos atendimentos com psicólogo e psiquiatra. Impressionante. 7h50. Dona do ChatGPT e plataforma brasileira criam inteligência artificial para alunos com deficiência. A Arco Educação, um dos maiores grupos brasileiros de sistema de ensino, dono das plataformas SAS, Coq e Positivo, fez uma parceria com a OpenAI, norte-americana, criadora do ChatGPT, para lançar uma ferramenta de inteligência artificial que adapta conteúdos escolares para alunos com deficiência e transtornos de aprendizado. A parceria entre as empresas, que será anunciada oficialmente hoje, no dia 16, também inclui uma ferramenta para que o professor use inteligência artificial para corrigir respostas de questões dissertativas e para elaborar planos de aula personalizados. As informações foram passadas à Folha por Aride Sá Cavalcante Neto, fundador e CEO da Arco Educação, cujos sistemas de ensino estão presentes em 10 mil escolas no Brasil, atingindo cerca de 3 milhões de estudantes. As plataformas do grupo terão acesso às funcionalidades de inteligência artificial a partir de 2025. Uma delas, a Geek, já começou a utilizar a correção de questões dissertativas. As ferramentas foram desenvolvidas a partir de uma pesquisa realizada pela Arco com professores. A principal demanda apresentada pelos entrevistados, segundo a empresa, foi a adaptação de conteúdos para alunos com deficiências e transtornos de aprendizagem. São 6 milhões no Brasil, 12,8% do total, de acordo com um estudo da Equidade.info, iniciativa ligada à Escola de Educação da Universidade de Stanford. A adaptação por inteligência artificial poderá ser utilizada para estudantes com ou sem um diagnóstico formal e um laudo médico, mas que tenham dificuldades observadas pelo professor. Para que a inteligência artificial adapte o conteúdo, o professor ou algum profissional especializado designado pela escola deverá incluir na plataforma uma anamnese do aluno. É um questionário com 23 perguntas, entre elas se o estudante possui diagnóstico e qual é, se acompanha os conteúdos de sua série e se tem compreensão de leitura, entre outros. Além disso, pode-se incluir na plataforma o chamado Documento PEI, o Plano Educacional Individualizado, que faz parte do Protocolo da Educação Inclusiva, no qual o professor descreve mais detalhadamente o estudante, suas habilidades e dificuldades e define diretrizes para a adaptação pedagógica de que ele precisa. O professor, então, seleciona o conteúdo a ser adaptado. Em um exemplo mostrado para a Folha de São Paulo, o sistema de inteligência artificial adaptou uma questão de biologia do Enem para um aluno com transtorno do espectro autista nível 2, moderado, que necessita de suporte frequente. A pergunta original tinha um enunciado com 12 linhas e 5 alternativas para a resposta. Na adaptada, se reduziu a 3 linhas e 3 alternativas. O objetivo que era responder por que as mudanças pelas quais os crustáceos passam em seu desenvolvimento são positivas para a espécie, mas se manteve com a adaptação. Na versão adaptada, ainda estamos falando de biologia, de crustáceos, mas a questão está mais simples.
O aluno não fica excluído do tema da aula e ele participa da discussão, disse Mariana Penido, engenheira responsável pelo projeto, que teve a participação de profissionais especializados em educação inclusiva. O professor pode baixar essa adaptação e editar, fazer ajustes. É um começo para que ele economize tempo, mas a adaptação passa por sua análise e senso crítico. É o que a gente comentou aqui há pouco antes na entrevista, né? Que a inteligência artificial bem usada traz progresso para todo mundo, né? E esse é um caso, né? Sim. Esse é um caso impressionante, né? Muito interessante. 7h53. E tem uma notícia aqui mais local, que chegou aqui de última hora, mas Botucatu está combatendo mel adulterado, que é um dos maiores desafios da apicultura também, né? Então os apicultores aqui da região de Botucatu estão atentos com a qualidade do mel, ainda bem, né? A gente precisa, né? É um alimento completo, né? E é produzido de maneira natural, mas que necessita de atenção para as adulterações que podem ocorrer nos mercados. O Bruno Natalício Rodrigues é um dos produtores de mel da região da Cuesta e está atento à qualidade do produto em meio ao aumento de adulterações no mercado. Bruno, que cria abelhas africanizadas, explica que o mel verdadeiro tem uma viscosidade e aroma únicos, além de não se dissolver rapidamente na água. Vanessa Fogaça, a esposa de Bruno, também está envolvida no manejo das abelhas, destacando o compromisso com o processo de produção cuidadoso para assegurar a qualidade. Os apicultores da região seguem boas práticas de produção e investem em genética das abelhas, aproveitando a diversidade de plantação da Cuesta. E a gente já trouxe o assunto abelhas aqui em entrevista, inclusive, né, Márcio? A gente falou da importância delas e tudo mais. Não tenha dúvida. E também você, quando for adquirir, né, conhecer a fonte, da onde você está comprando. Se esse mel é um mel natural, nós temos produtores credenciados, inclusive aqui em Botucatu e na nossa região, tem que adquirir desse pessoal, porque eu tenho visto, né, não na última semana, mas dias anteriores, né, muitos carros parados vendendo mel, né? Então é importante que você pesquise, saiba a procedência desse mel, porque é um produto rico que você pode levar para casa, mas que tenha realmente procedência. Até né? porque na rua você não vai ter como testar. Não tem como. Não qualidade tem ali. como. Você vai confiar no que estão te vendendo ali e vai levar o produto para casa. Só em casa talvez descubra que ele está adulterado. Não tenha dúvida. Tem que realmente pesquisar, saber a procedência, porque você está levando para sua casa. E olha só, a gente teve uma atualização do caso Marçal, tá? Opa. O Marçal teve fratura na costela e está com o braço imobilizado, disse a assessoria. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, teve uma das costelas fraturadas após ter sido agredido por uma cadeirada por José Luiz da Atena, durante o debate da TV Cultura neste domingo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Marçal após exames terem detectado a lesão. Além da fratura, a campanha ressalta que o candidato também está com o braço imobilizado e com as mãos inchadas por tentar se defender do momento da agressão. Marçal chegou ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por volta da meia-noite desta segunda-feira. Ele foi encaminhado em uma ambulância após ter sentido dificuldades para respirar e ter deixado o debate. Bom, agora é a sequência do que aconteceu, da baixaria que ao vivo, né, a televisão mostrou ontem no debate dos candidatos à Prefeitura paulistana, né? Sim. E agora vamos ver a sequência de tudo isso. Para quem é que vai render isso, né? Se vai render positivamente para o Marçal, se vai render para o Datena, para o Boulos, para o Nunes, para a Tabata, enfim, para a Maria Helena. Você vai aguardar isso, a sequência disso que a gente vai ficar sabendo nas próximas horas, pode ter certeza. 7h57, e nós chegamos ao final de mais uma edição do Primeiro Jornal, prometendo voltar amanhã, talvez com a garganta melhor, pontualmente às 6 horas. Obrigado mais uma vez a Juliana e a Ellen, e até amanhã, né? Até amanhã, agora você fica com a Sessão das 8 com o Jean. É isso. Tchau, tchau. Você ouviu Primeiro Jornal, Prefeira FM.